teatro originou-se na Grécia Antiga por volta do século IV a.C. As peças eram encenadas com máscaras e só homens podiam atuar. Havia apenas dois gêneros, tragédia e comédia. Surge em consequência dos festivais anuais em consagração de Dionísio, o deus da alegria, do vinho, do entusiasmo e da fertilidade. No Brasil, teve grande influência dos padres jesuítas, que chegaram trazendo o teatro e a literatura e usaram como principal instrumento pedagógico para a educação religiosa. O primeiro grande teatro do Brasil foi o Real Teatro São João, no Rio de Janeiro, em 1803. E até 1584, as peças eram escritas em espanhol, português ou tupi. Durante séculos, o teatro evoluiu na sua forma, gênero e conteúdo. O teatro infantil foi resultado dessas transformações e está diretamente ligado à catequização religiosa. No século XVI, os padres jesuítas usavam as crianças para causar impacto e facilitar a catequese dos índios. Séculos depois, surgem as companhias infantis de teatro, mas eles apenas adaptavam clássicos para os adultos. Por meados do século passado, começam a ter peças voltadas ao universo infantil. E um dos grandes marcos dessa reviravolta foi o grupo Tablado por Maria Clara Machado, que realizou produções infantis de qualidade. O contexto histórico da literatura. A literatura está presente em todas as civilizações, desde as mais antigas tribos até o cotidiano das grandes cidades contemporâneas. Ele esteve presente nas teorias de grandes pensadores gregos como Aristóteles. A literatura é uma representação da realidade a partir das palavras, ou seja, é toda manifestação da linguagem que tem como finalidade a expressão estética, sensível e humanamente profunda. O gênero literário tem como objetivo separar cada texto segundo suas características específicas ou semelhanças. E assim, o texto literário pode ser classificado como épico ou narrativo, lírico e dramático, e eles foram fortemente marcados pela época em que foram escritos pelas civilizações. No Brasil, a literatura é dividida em dois momentos: a literatura no período colonial. Neste período, a literatura brasileira foi fortemente marcada pelo modelo literário de Portugal. Já o segundo momento é a literatura do período nacional. A literatura infantil começou por volta do século XVIII, o período do romantismo. Nessa época se começava a modificação da visão da criança, que antes participava da vida social adulta, inclusive do usufruto literário. As crianças nobres tinham acesso a grandes clássicos, enquanto as crianças mais pobres tinham acesso somente a contos folclóricos e a literatura de cordel. Contudo, esse tipo de literatura evoluiu até atingir ao público infantil, e hoje em dia há uma grande preocupação em se contar histórias. Introdução da literatura no trabalho pedagógico. O desafio de planejar um ensino que atenda os alunos ouvintes como surdos em uma mesma classe não é tarefa fácil, pois deve-se considerar que nessa classe existam duas línguas distintas: a língua portuguesa, língua oficial no Brasil de modalidade oral auditiva, e a língua brasileira de sinais, língua natural dos surdos brasileiros de modalidade viso-gestual. O professor deve buscar informações, conhecer e explorar esses tipos de recursos e muitas vezes, quando não existir na escola, cobrar de órgãos responsáveis a aquisição desses materiais para que haja um bom aproveitamento dos alunos. Percebemos que a literatura infantil e a arte podem promover uma harmonia pessoal
e uma aceitação integradora entre os alunos surdos ouvintes, através da dramatização das histórias, como exemplo a de Chapeuzinho a Surda. Literatura infantil presente em todas as culturas e não apenas reservada a membros deste ou aquele grupo social, provoca no desenvolvimento humano-social e individual formas perceptíveis do sentimento humano que facilitam a comunicação entre as pessoas. A literatura contribuiu para a inclusão de educandos surdos, respeitando sua diferença de forma prazerosa, onde todos possam usufruir dos novos conhecimentos oferecidos de maneira lúdica. Teatro, a introdução do aluno surdo e ouvinte. O teatro pode ser visto como uma atividade que auxilia o processo de aprendizagem da criança surda. Ruth e Guerchon asseguram que o teatro proporciona aos alunos espaço para expor e expressar ideias e opiniões, liberar a imaginação e a habilidade de discernir criticamente. Assim, compreendemos o teatro como uma atividade dinâmica que proporciona aos alunos surdos momentos para expor suas emoções através da fantasia e também momentos de se expressarem dentro de sua própria realidade. Oliveira, 2005, ressalta que com o teatro, os alunos surdos, assim como os alunos ouvintes, encontraram uma nova maneira de expressar suas vontades, necessidades e desejos, usando uma nova forma de linguagem, a linguagem cênica. Nesse momento, os alunos podem ser o que realmente querem ser, podendo aventurar-se nas possibilidades expressivas de seus corpos. Dessa forma, vemos o teatro como um instrumento de inclusão do aluno surdo no mundo dos ouvintes. O contato com as diversas expressões artísticas ajuda as crianças nas disciplinas, na relação com o outro, sendo um importante recurso na educação dos surdos. O teatro promove a socialização da comunidade com a escola, quando, ao apresentar, a apresentação é feita por alunos surdos e alunos ouvintes, fazendo uso de Libras. Isso promove, de fato, uma integração dos alunos dentro da sociedade e os alunos se sentem motivados a transmitir suas emoções, sentimentos e vontades através de sua língua materna, a língua dos sinais. A inclusão da língua brasileira de sinais no contexto teatral busca fomentar o processo de inclusão da comunidade surda. A educação inclusiva é um exercício da cidadania e está intimamente ligada à inclusão social, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Como a Libras, existe muita expressão facial e corporal para a comunicação através de sinais, nada melhor que o teatro, como uma ferramenta pedagógica para impulsionar este aprendizado e, como consequência, sua fluência. Através da dramatização, o surdo, que por característica visual, pode vivenciar várias situações nos diferentes contextos trabalhados e, por meio delas, internalizar os sinais e seus significados, aprendendo a se expressar através deles. Outro fator a ser considerado é que o aprendizado adquirido na escola há de ser multiplicado pelo aluno como um agente e para as pessoas de seu convívio. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, explicita que o movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os educandos de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação.